Caifás, imortalizado pelos relatos bíblicos como o arquiteto sinistro que perseguiu Jesus Cristo, deixou um legado sombrio nos anais da história. Sua conspiração e influência direta na execução do Messias o tornou um símbolo da resistência às mensagens transformadoras e revolucionárias, ao ser lembrado como o perseguidor de Cristo. Caifás é um lembrete sombrio das complexidades do poder e da intolerância religiosa. Um sumo sacerdote que se mostrou implacável em Jerusalém. Se destaca como o ardente antagonista de Cristo nas páginas fervilhantes da história bíblica. O homem que perseguiu Jesus Cristo será eternamente lembrado pela história. Seu papel sinistro ganha vida na trama repleta de intrigas, onde ele lidera o julgamento e a condenação de Jesus, temendo a revolta popular e desafiando as tradições religiosas. Caifás emerge das sombras como um perseguidor decidido, implacável, buscando incriminar o Messias de todas as formas, enquanto sua aliança com as autoridades romanas revela uma dança perigosa entre o poder religioso e político. Sua influência transcendia as cerimônias litúrgicas do templo, estendendo-se até as intrincadas teias políticas de seu tempo. Caifás desempenhava o papel de guardião das tradições religiosas e também um negociador com as autoridades romanas. Sua liderança ocorreu durante uma era turbulenta marcada por agitações sociais e crescentes tensões políticas na Judéia. Caifás era um estrategista habilidoso. Ele personifica um líder enigmático, cujas decisões moldaram não apenas o destino espiritual, mas também as relações entre religião e o poder na Jerusalém antiga. Neste contexto do primeiro século, surge a figura intrigante de Caifás, o eterno perseguidor de Cristo. O ambiente político e religioso na época pulsava com uma tensão sutil. Caifás se movia entre os rituais sagrados do templo e as negociações delicadas com as autoridades romanas. Em meio às complexidades desse cenário intrigante, a relação de Caifás com as autoridades romanas se desenha como uma peça-chave. Esse líder religioso navegava pelos mares tumultuados das exigências romanas. Nos bastidores do poder, ele revelava suas habilidades políticas. O que se desdobra é um capítulo fascinante da história antiga, onde um homem raivoso manipula um dos julgamentos mais cruéis e injustos da história. Onde as narrativas do divino e do terreno se entrelaçam, moldando um retrato intrigante da vida de Caifás. Na Jerusalém do primeiro século, durante o período de Caifás, as sombras da corrupção pairavam sobre o templo. A corrupção que permeava o templo em Jerusalém representou um dos motivos de profunda tristeza para Jesus Cristo. Ao testemunhar práticas desonestas que desvirtuavam o propósito sagrado do templo, Jesus expressou toda a indignação. Sua tristeza refletia a decepção com a deturpação dos princípios espirituais. Caifás, embora investido da responsabilidade de preservar a integridade religiosa, enfrentou acusações de envolvimento em práticas corruptas que minavam a santidade do local sagrado. A corrupção no templo manifestava-se em diversas formas, desde o comércio desonesto nas áreas próximas, como a venda de animais para sacrifícios a preços inflacionados, e também a exploração dos peregrinos. Ao testemunhar a exploração desenfreada de pessoas que buscavam cumprir seus votos religiosos, Jesus não pôde conter sua indignação. Era evidente que aqueles que deveriam facilitar a jornada espiritual estavam explorando os fiéis de maneira injusta. Neste contexto, começa um momento muito importante na história de Jesus Cristo. É como se uma fase especial estivesse começando, cheia de significado e importância. Pode-se comparar a sensação a uma luz brilhante que ilumina tudo ao redor. Esta fase traz consigo promessas antigas, que finalmente estão se tornando realidade. Suas ações terão grande impacto para todos que presenciaram aqueles momentos. Por outro lado, Caifás, como líder religioso supremo, deveria ter zelado pela pureza espiritual do templo, mas as acusações sugerem uma traição dessa responsabilidade. Nesse ambiente, a fé ancestral fundia-se com os desafios enfrentados por uma Judéia sob o domínio romano, criando um cenário controverso.
Esse ambiente de corrupção no templo contribuiu para o descontentamento popular e exacerbou as tensões na sociedade da época. Uma época em que a pureza espiritual estava interligada com a ordem social. O templo representava a conexão direta entre o povo judeu e Deus, sendo o local central para rituais, sacrifícios e adoração. Caifás conheceu Jesus durante os tumultuosos eventos que antecederam a crucificação. A atitude revolucionária de Jesus Cristo, ao expor a corrupção e a comercialização dentro do recinto sagrado, não só confrontou as práticas estabelecidas, mas também questionou a autoridade e integridade das lideranças religiosas. As atitudes de Jesus não passaram despercebidas aos olhos de Caifás. Envolvido nas intrigas do Sinédrio, ele viu Jesus como uma ameaça à ordem religiosa. Sua reação foi marcada por hostilidade, buscando testemunhas para incriminá-lo. Caifás estava determinado. O perseguidor de Cristo não pouparia esforços para atingir seus objetivos. Temendo repercussões políticas, Caifás desempenhou um papel central no julgamento injusto e na condenação de Cristo. Sua reação foi impulsionada pelo medo do impacto de Jesus nas tradições religiosas e no equilíbrio de poder em Jerusalém, revelando um antagonismo firme contra o Messias revolucionário. A perseguição de Caifás a Cristo, segundo os relatos bíblicos, é um capítulo polêmico e provocador que revela as complexidades da interseção entre poder religioso e político na Jerusalém do primeiro século da era cristã. Caifás usou sua autoridade religiosa para manipular a situação em benefício próprio. Ele não hesitou em sacrificar princípios éticos em prol da preservação de seu status. Incrível! O Sinédrio, longe de ser um tribunal imparcial, tornou-se palco de maquinações políticas, onde a agenda de Caifás prevaleceu sobre a busca pela verdade. Além disso, a colaboração entre Caifás e as autoridades romanas podem ser interpretadas como uma traição aos princípios religiosos em nome de interesses pessoais. O comportamento hostil de Caifás em relação a Jesus é evidenciado nos relatos bíblicos que descrevem o julgamento e a condenação de Cristo. Seu papel na condenação de Jesus destacou-se por uma combinação de interesses e temores sobre a influência do Messias emergente. Caifás liderou o Sinédrio, o tribunal judaico, na acusação contra Jesus. Durante o julgamento, ele procurou testemunhas que pudessem incriminar Jesus, buscando justificativas para condená-lo. Sua abordagem refletiu uma hostilidade enraizada. Ele via em Jesus não apenas um desafiante às tradições judaicas, mas também uma possível fonte de problemas com as autoridades romanas. Assim, o comportamento hostil de Caifás não apenas selou o destino de Jesus na crucificação, mas também evidenciou a complexa interação entre poder religioso e político na Jerusalém no início do século. Essa hostilidade culminou na recomendação de Caifás para executar Jesus. Caifás, o ilustre sumo sacerdote, sem dúvida não sabia que, ao conspirar e influenciar na execução de Jesus, estava participando de um dos eventos mais emblemáticos da história. Em sua busca por estabilidade e controle, quem poderia imaginar que estava desencadeando uma sequência de eventos que ressoariam através dos séculos? Caifás, um estrategista, tomou todas as precauções para impedir que Jesus se tornasse o Messias, tanto antes quanto depois de sua morte. Ele nutria preocupações profundas após a crucificação de Jesus. Temendo que a ressurreição do Messias pudesse incitar ainda mais seguidores e desencadear tumultos, ele buscava garantir que o corpo permanecesse inerte e intocável. Quando Caifás, o sumo sacerdote, se deparou com a notícia de que o túmulo estava vazio, uma mistura intensa de surpresa, revolta e indignação tomou conta dele. A perplexidade diante desse evento inesperado ecoou em sua mente, desafiando as certezas que sustentavam sua compreensão do que era possível a ausência do corpo. Não apenas desafiou sua autoridade, mas também lançou uma sombra sobre suas tentativas de suprimir o movimento de Jesus.
A ressurreição, símbolo de triunfo sobre a morte, confrontou Caifás com a realidade de uma narrativa que escapava de seu controle. A execução de Jesus inflamou as tensões entre os seguidores do Messias e as autoridades judaicas. A ressurreição de Cristo, conforme a crença cristã, gerou controvérsias e desafios à liderança de Caifás, que agora precisava lidar com uma comunidade crescente de seguidores de Jesus. Internamente, o Sinédrio, onde Caifás exercia sua autoridade, enfrentou divisões e discordâncias sobre como conter o movimento cristão emergente. A disseminação do cristianismo e as histórias da crucificação e ressurreição desencadearam desconfiança entre os judeus. Externamente, as autoridades romanas viam o cristianismo como mais uma fonte de desordem. Esses conflitos pós-crucificação marcaram um período tumultuado na história religiosa e política, influenciando a trajetória do judaísmo e do cristianismo. A última menção a Caifás nos evangelhos está geralmente associada ao seu papel no julgamento de Jesus. E após esses eventos não há relatos específicos sobre o que aconteceu com ele ou quando ele morreu. A data da morte de Caifás permanece desconhecida nos registros históricos. Porém, em 2011, uma descoberta eletrizante sacudiu as páginas da história bíblica em Israel. Um ossuário milenar, esculpido em calcário, revelou-se um tesouro arqueológico extraordinário. Abrigando os ossos de uma mulher, a inscrição no baú anunciou seu nome como Miriam, filha de Yeshua, filho de Caifás. O impacto dessa revelação é colossal. Caifás, o sumo sacerdote envolvido no julgamento de Jesus, tem seu legado entrelaçado nessa narrativa intrigante. Uma gravura em um ossuário anterior, possivelmente pertencente a Caifás, o chamava de Yehosef bar Caifá, ou seja, José, filho de Caifás. Agora surge Miriam, provavelmente uma parente de Caifás, revelando as relações familiares de personagens bíblicos. Além disso, a inscrição desvenda uma conexão profunda com a antiga ordem sacerdotal. A família de Caifás, como sugere a inscrição, pertencia à divisão de Maasias, o último dos 24 grupos de sacerdotes que serviam no Templo de Jerusalém. A revelação do nome Bet Imri oferece ainda mais mistério. Pode representar uma família de sacerdotes ou a origem da falecida. De qualquer forma, o ossuário não apenas autentica a existência dessas figuras bíblicas, mas também lança luz sobre uma trama intrincada de vidas reais, conectadas aos eventos narrados na Bíblia. Uma descoberta que ressoa além do túmulo, lembrando-nos de que a Bíblia, de fato, narra as histórias de pessoas reais, em famílias que deixaram sua marca na trama da antiguidade. Se possível, clique no botão curtir e compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Juntos vamos construir um ambiente de reflexão e aprendizado, explorando os acontecimentos que deixaram sua marca em nosso mundo.